amoralismo marxista e verdades eternas. A censura mais comum e mais impressionante dirigida contra o amoralismo bolchevista vai buscar sua força à imputação ao bolchevismo uma regra pretensamente jesuítica: o fim justifica os meios. Daqui se extrai facilmente a seguinte conclusão: os trotskistas, como todos os bolcheviques, ou marxistas, não admitem os princípios da moral. Não há diferença essencial entre trotskismo e stalinismo, como se queria demonstrar. Um semanário americano, de resto sofrivelmente vulgar e cínico, lançou um inquérito sobre a moral do bolchevismo. Inquéritozinho esse que, como é costume, se destinava a servir à vez à moral e à publicidade. O inimitável Herbert Wells, cuja extraordinária imaginação sempre foi superada pela própria autossuficiência homérica, apressou-se a solidarizar-se com os snobs reacionários do common sense. É da natureza das coisas. Mas até os que responderam ao inquérito tomando a defesa do bolchevismo não o fizeram sem tímidas reservas. Os princípios marxistas são, segundo eles, maus, é claro, mas, no entanto, há entre os bolcheviques homens excelentes, Eastman. Em verdade, há amigos mais perigosos do que os inimigos. Se fôssemos a tomar os senhores que nos censuram a sério, teríamos que começar por lhes perguntar quais são os seus próprios princípios de moral. Pergunta essa que, sem dúvida, ficaria sem resposta. Admitamos que nem o fim pessoal nem o fim social possam justificar os meios. Nesse caso, haveria que procurar outros critérios exteriores à sociedade, tal como a história a faz, e aos fins suscitados pelo seu desenvolvimento. Onde? Se não é na terra, terá que ser no céu. Os padres há muito que descobriram na revelação divina os cânones infalíveis da moral. Os pequenos padres laicos discorrem sobre as verdades eternas da moral sem indicarem a sua referência original. Estamos no direito de concluir que, se tais verdades são eternas, são anteriores ao aparecimento do Pitecantropo sobre a Terra e inclusivamente à formação do Sistema Solar. Mas de onde provirão então? A teoria da moral eterna não pode dispensar Deus. Os moralistas de tipo anglo-saxão, quando não se contentam com um utilitarismo racionalista, com a ética do contabilista burguês, apresentam-se como discípulos conscientes ou inconscientes do Visconde de Shaftesbury, que no princípio do século XVIII deduzia os juízos morais de um sentido particular, o sentido moral inato do homem. Situada acima das classes, a moral conduz inevitavelmente à admissão de uma substância particular, de um sentido moral absoluto, que não é mais do que o tímido pseudônimo filosófico de Deus. A moral independente dos fins, quer dizer, da sociedade, mas não é no fim das contas do que um aspecto da teologia natural. Os céus continuam a ser a posição fortificada donde se poderá combater o materialismo dialético. Em fins do século passado, formou-se na Rússia toda uma escola marxista, que pretendia completar a doutrina de Marx, acrescentando-lhe um princípio moral autônomo, superior às classes. Struve, Berdyaev, Bulgakov e outros. Os seus partidários começavam naturalmente por Kant e pelo seu princípio categórico. Como acabaram eles? Struve é hoje um dos ex-ministros do barão de Wrangel e um bom filho da igreja. Bulgakov é padre ortodoxo. Berdyaev interpreta o Apocalipse em diversas línguas. Metamorfoses, à primeira vista tão inesperadas quanto esta, não se explicam pela alma eslava, de resto a alma de Struve é germânica, mas pela envergadura da luta social na Rússia. Na realidade, a orientação essencial desta metamorfose é internacional. O idealismo clássico em filosofia foi um imenso progresso, na medida em que tendia a secularizar a moral, quer dizer, a emancipá-la da sanção religiosa, Hegel. Mas, solta da prisão celeste, a moral precisava de raízes na terra. A descoberta destas raízes foi uma das tarefas do materialismo. Invocar hoje em dia as verdades eternas da moral é tentar obrigar o pensamento a voltar atrás. O idealismo filosófico não é mais do que uma etapa, da religião ao materialismo, ou pelo contrário, do materialismo à religião.